Olá, amigos. Um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham neste momento, bem como aqueles que venham oportunamente assistir a essa proposta reflexiva. Nosso agradecimento ao honroso convite feito pelos queridos amigos do Centro do Núcleo Espírita Alta de Souza, em Pernambuco. Nós gostaríamos de parabenizar pela excelente programação comemorativa dos 50 anos de difusão, de estudo e de estímulo à vivência do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Parabéns aos amigos, belíssima programação, e é uma honra estarmos dentro dessa proposta de encerramentos comemorativos. Nós vamos iniciar a nossa proposta evocando o nosso Pai, Deus, e pedindo ao nosso querido Mestre Jesus e que abençoe nossa proposta reflexiva, ampliando nossa mente, iluminando o nosso coração, e os amigos que nos acompanham nesta oportunidade possam nos inspirar para que, adentrando um pouco mais sobre personagens que são referências para a nossa vida, possam aumentar o nosso ânimo e estimular o atributo da nossa vontade, no sentido de trazer o Evangelho de Jesus para a nossa realidade diária, não apenas hoje, mas amanhã e sempre. Queridos amigos, nossa proposta reflexiva, ela está contida nesta obra, Personagens da Boa Nova, que é uma publicação da Federação Espírita do Paraná, e particularmente nessa reflexão tem o título O Filho de Alfeu. Utilizaremos para o desenvolvimento de nossa reflexão 3 perguntas. A primeira, quem é este filho de Alfeu? A segunda é qual a sua contribuição na Boa Nova? E a terceira é buscarmos estabelecer um paralelo entre a vida desse personagem e a nossa realidade hoje de vida nessa existência reencarnatória. Os autores, fruto de pesquisa, onde eles vão trazer as informações relacionadas aos personagens, iniciam o capítulo trazendo um pouco do contexto dentro da perspectiva tributária da cidade de Cafarnaum, uma cidade judia na época de Jesus, em que, sob o domínio do Império Romano, devia a coleta de tributos a esse Estado. Conforme eles trazem inicialmente, não seria muito diferente do que nós hoje temos como os tributos, voltados na perspectiva de renda pessoal, pessoa física, como se fosse o imposto de renda, uma tributação em cima da propriedade ou dos bens, a exemplo do IPTU, por exemplo, que nós temos hoje, e em torno de circulação de mercadoria, como nós temos hoje o ICMS na perspectiva estadual e o ISS dentro do município. Então era esse o contexto em que, na verdade, essa tributação acontecia. Os autores nos dizem que muitos judeus, com o seu especial temperamento para negócios, comércio e finanças, se entregavam a esse mistério pelo que eram olhados pelos fariseus, saduceus, zelotes e toda a população com desprezo. Não importava o cargo que ocupassem, fossem altos funcionários das alfândegas, contadores, modestos amanuenses ou simples escreventes, todos eram simplesmente chamados de publicanos e olhados de soslaio.
odiados. Se enriqueciam no trabalho, se respeitavam a Torá, se frequentavam a sinagoga, se pagavam o dízimo exigido, nada disso importava. Eram detestados e no templo de Jerusalém quase sempre se postavam em lugar mais afastado, até mesmo para evitar escandalizar a parentela, a vizinhança e os conterrâneos. Continuando, os autores chegam a dizer que a alma dos publicanos era uma alma dolorida, solitária. Entre esses havia um tal de Levi, filho de Alfeu, que desempenhava na alfândega de Cafarnaum as funções de escrevente. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tentando trazer um pouco do contexto da realidade da época, a vinda de Jesus, traz-nos na introdução, no item 3, de notícias históricas, o título que ele coloca, traz algumas informações acerca dos publicanos. E ele chega a nos dizer: eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários de taxas públicas incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, não eram todos, eram frutos de exações e lucros escandalosos. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. Donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Ainda no livro Personagens da Boa Nova, os autores chegam a dizer ou escrever que esse publicano se sentia como um leproso, um ser à margem da sociedade. Olha, é muito interessante nós compreendermos esse contexto para nós oportunamente verificarmos o paralelo que queremos estabelecer entre o personagem e nós. Mas acerca dessa questão de quem é esse personagem, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas em registro pelos evangelistas. E, nesse sentido, nós vamos ter a contribuição do escritor sagrado Lucas, que no capítulo 5, no versículo de 27 a 28, ele faz o seguinte registro. Pouco depois saiu e viu um coletor, ele refere-se a Jesus, chamado Levi, sentado diante da mesa dos impostos, disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Gostaríamos de chamar a atenção para a denominação, ele chama Levi, e para os verbos que ele destaca nesse momento, dizendo que ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Mas nós vamos também encontrar
em Marcos, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, as seguintes anotações. Saiu novamente à margem do lago, todo o povo acorria a ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi de Alfeu, sentado junto à mesa de impostos, e lhe disse: segue-me. Levantou-se e o seguiu. Mais uma vez, a denominação dada neste momento por Marcos é de Levi. E em Mateus nós vamos ter também esse registro no capítulo 9, no versículo 9, quando ele diz: seguindo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado diante da mesa dos impostos, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Como nós podemos ver, há duas denominações. Por Marcos e Lucas, Levi. E por Mateus, a denominação de Mateus. Nesta obra de Boa Nova, que é escrita pelo espírito Humberto de Campos, nós vamos trazer mais algumas informações acerca desse personagem, que já estamos desvendando o seu nome, né? E vamos ter algum detalhe acrescido agora pelo espírito Humberto de Campos. Ele chega a comentar no capítulo 3, Primeiras Pregações, ele diz exatamente assim: o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse-lhe Jesus, abraçando-o. Aqui, mais uma informação de quem viria a ser, na verdade, esse personagem, né? Mateus, um dos evangelistas. Nós temos também, na mesma obra, né, na Boa Nova, no capítulo 5, quando Humberto de Campos traz informações sobre os discípulos e nominando os discípulos, em dado momento, Humberto de Campos chega a nos dizer: Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então, mais uma informação trazida com esse personagem. Alfeu, na verdade, esposo de Cleófas, era pai de 3 desses que se tornariam os discípulos, né? Mais exatamente os apóstolos de Jesus, que seria exatamente Tadeu, Tiago e Levi, né? Cleófas tinha parentesco com Maria, por isso eles eram chamados, em alguns momentos, de irmãos de Jesus. Nazarenos, ou seja, da cidade de Nazaré. É esse, então, o nosso personagem trazido, né, pela denominação de filho de Alfeu. Levi,
depois tornando-se Mateus, que viria a construir ou ser um dos evangelistas do Novo Testamento. Gostaríamos de trazer também, com a contribuição de Humberto de Campos, um momento que se passa com Levi, que é muito interessante para as nossas reflexões. Conta-nos Humberto de Campos, no capítulo 11, intitulado O Sermão do Monte, que, aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se com os filhos de Deus. Mas é interessante a pergunta que ele faz agora. Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limite. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Logo após, numa conversa de Levi, dizendo exatamente, falando até com uma certa um certo entusiasmo pela atitude que havia tomado, recebe de Jesus as seguintes observações: nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Senhor, minhas observações partiam tão só do intenso desejo de apresentar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o Mestre convictamente, e o amor não age com inquietação. Posteriormente, nós vamos, conforme Humberto de Campos coloca, Jesus vem ter ou traz-nos as bem-aventuranças no final da tarde. E Humberto de Campos, ainda no capítulo, traz-nos os seguintes apontamentos. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimes. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonavam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo.
No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os cônvives daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Queridos amigos, nós queríamos trazer essa fala final pelo significado que ela representa, pelo que ela representou naquele momento para todos aqueles que ouviam essa fala, mas o que ela representa hoje, o que ela pode ecoar no universo de nossos corações. É exatamente esse personagem que traz, na Boa Nova, 28 capítulos. 28 capítulos onde, em alguns dos registros que ele traz para nós, são inéditos, ou seja, são trazidos apenas por eles e não mais por nenhum dos outros evangelistas, refiro-me dos três que são considerados sinóticos, né? Trazendo também algumas singularidades que são significativas para nós em reflexão. Quando nós olhamos para esse personagem, nós vamos ver que a condição dele até o encontro de Jesus era a condição de alguém à margem da sociedade. Não obstante a posição que ocupava e até mesmo a posição social, econômica que dispunha, ele não era aceito nos círculos dos seus. Era completamente discriminado, a ponto de se sentir como se um leproso fosse odiado pelos demais. Não tinha a liberdade de se comportar como os demais. Por exemplo, no momento que para eles era significativo a ida ao templo, onde eles se mantinham afastados, conforme nos trazem os historiadores que buscam essas informações acerca do personagem. E essa construção, essa grande contribuição de Mateus para a Boa Nova, nós queremos destacar uma delas que traz um significado muito importante, por exemplo, para as mulheres. Ele é o único evangelista que traz referência dentro da genealogia de 4 mulheres que são citadas por ele na genealogia, que também é uma particularidade do seu evangelho. Porque ele, na tentativa de mostrar a origem de Jesus e que Jesus era o Messias esperado e que para muitos daqueles que ali se encontravam havia dúvida acerca dessa questão e até travada uma intensa luta nesse sentido por considerarem verdadeiramente até profana essa afirmativa de que ele era o Messias, ele traz nesse contexto a figura de 4 mulheres que sempre foram excluídas nesse grande processo de construção da Boa Nova ao longo desses milênios em que nós estamos nessa grande construção. A outra grande particularidade que nós vamos encontrar ao olharmos, né, essa realidade, é um pouco do contexto em que isso acontece. Porque exatamente logo após uma guerra que aconteceu, em que foram destruídos todo o templo de Jerusalém, e que a estrutura, vamos dizer assim, política e até de alguns partidos que haviam à época de Jesus, mais ou menos pelo ano 70, são completamente dizimados por essa guerra que acontece, e sobram somente daqueles partidos que foi uma das referências trazida aqui na obra Personagem da Boa Nova,
quando fala dos saduceus, dos nazarenos, dos sicários, dos fariseus, né? Apenas os fariseus foram os que sobreviveram a esse grande momento, que passam então, ainda sob o jugo de Roma, a serem aliados deles e determinam então a condução de todo o processo religioso naquela oportunidade. E nesta ocasião, eles expulsam das sinagogas os cristãos judeus que estavam constituindo esse caminho em torno do Evangelho de Jesus, aceitando o Mestre como o Messias. E aí se desenvolve todo um grande momento na vida dos cristãos judeus, porque essa perseguição inicia grandes experiências desenvolvidas por esses companheiros. Mais uma vez, nós vamos aí ao encontro de discriminação, né? De perseguição, de dificuldades enfrentadas por esses companheiros num contexto completamente adverso, onde questões íntimas no que se refere à aceitação, porque um dos maiores desafios humanos é a necessidade que nós temos de ser aceito no contexto da comunidade. E esses cristãos judeus agora passam a ser expulsos pelos seus contemporâneos, pelos seus, vamos dizer assim, conterrâneos, por aqueles que são, tanto quanto eles, de origem daquela nação. E, por outro lado, de forma mais externa, além dessa vivência pessoal, ainda vão ter que conviver com a perseguição do Estado romano. E aí se desenvolve todo imensas experiências já conhecidas de nós, fruto da perseguição aos cristãos nas comunidades primitivas. Então, nós gostaríamos de assinalar apenas duas dessa grande contribuição, porque o maior legado mesmo é esse evangelho que, não obstante as circunstâncias em que foi constituído para a renovação da fé daqueles cristãos que já há 40 anos da ausência de Jesus pelo seu retorno à vida espiritual, precisavam, especialmente nesse momento em que vivenciavam essa nova realidade, a reafirmação. Quem era Jesus? O que ele realmente trazia? E Mateus consegue reunir isso nesses 28 capítulos, que foram os mais lidos, segundo os pesquisadores, ao longo desse processo da construção da Boa Nova em nossas vidas. Então, eis aí Mateus, um dos filhos de Alfeu, o autor de um dos evangelhos de Jesus. O primeiro, inclusive, colocado na ordem do Novo Testamento, que, embora os estudiosos, há estudiosos que digam que não foi o primeiro a ser escrito, mas que em registros como, por exemplo, em Paulo e Estevão, dos documentos ou das anotações de Levi, ou Mateus, é que nós vamos ver as inspirações que permearam a Casa do Caminho e alguns outros que tiveram contato com a Boa Nova nos primeiros tempos da era cristã. Nós gostaríamos de estabelecer agora um paralelo entre a vida desse personagem e muitas de nossas vidas, ou por que não dizer, nossa vida. O primeiro deles nós vamos ter na realidade de cada um de nós. Quantos de nós, aqueles que hoje passamos a tomar conhecimento, ou quando tomamos conhecimento da realidade dos ensinos de Jesus trazidos pela Boa Nova, não nos sentíamos rejeitados,
excluídos, à margem, talvez, de uma sociedade ou de uma comunidade da qual pertencíamos. Poderia ser, ou possa vir a ser, a nossa própria família, pela forma como as nossas experiências têm nos permitido as escolhas e, conforme trazem-nos os espíritos superiores, pelas nossas escolhas, nós normalmente aprisionamos-nos ao livre-arbítrio que nos é dado, às responsabilidades dessas escolhas. E, ao nos depararmos em determinadas experiências, somos completamente desprezados pelos nossos ou pela convivência da sociedade em que nos encontramos. Outro ponto que nós gostaríamos de trazer uma reflexão, fazendo um paralelo com o personagem, é em torno do chamado. Às vezes nós olhamos para esse personagem, né, e podemos até dizer, mas, nossa, quem sou eu para fazer parte, né? Quando muitas vezes somos chamados para um convite na área da mediunidade, no trabalho da ação evangelizadora, na proposta administrativa da casa, ou mesmo nos estudos, nos grupos de estudos, dando a nossa parcela de contribuição, na área de promoção social espírita, enfim, algum convite que muitas vezes nos é feito, sem falar muitas vezes do estudo mesmo, o estudo em si. Nós nos excluímos, nós não conseguimos, nós achamos que nós não temos condições para isso. Muitas vezes até apresentando a desculpa de que nós deveríamos nos preparar, ou vamos primeiro nos preparar para fazer. Queridos amigos, nós quisemos trazer aquela experiência vivenciada por Levi, que já no envolvimento do conhecimento espírita, ali junto com os companheiros na vivência, mas mesmo assim tem uma atitude completamente desacertada. Uma atitude fruto da ignorância, pela forma como ele olhava, pela forma como estava construída toda o seu olhar em torno dos ensinamentos sagrados, desprezando os companheiros que ali se encontravam. E muitas vezes nós fazemos não só com os outros, mas fazemos com nós mesmos, desprezando o grande potencial que nós realmente dispomos. Os amigos, quando trazem a doutrina dos Espíritos no esclarecimento para que nós possamos ter um melhor entendimento acerca do Evangelho de Jesus, nos esclarece que, criados simples e ignorantes como somos, em busca da perfeição, nós temos verdadeiros atributos a serem desenvolvidos enquanto espírito, potencialidades muito grandes que nos farão de nós grandes estrelas. Vós sois deuses, é o que Jesus traz para nós, numa afirmativa de que não deixa a menor dúvida para nós. Para nós, aqueles que o vemos como modelo e guia, essa referência tem muito a falar do potencial que ainda somos, do potencial que temos condições de desenvolver. E faremos isso, não nos preparando particularmente ou individualmente, de forma isolada, para depois nos apresentar, mas é fazendo isso na lida. É realmente na convivência que nós vamos, com os acertos e desacertos, vamos identificando as necessidades em que precisamos modificar em nós, aquelas questões que precisamos ressignificar nos nossos entendimentos. Num primeiro momento, dentro da perspectiva realmente do conhecimento, do entendimento, da intelectualidade, ou poderíamos dizer, dentro da perspectiva da mente, para que depois nós possamos trazer ao nosso coração, que é, na fala de Jesus, num diálogo na Boa Nova, como o mais precioso mármore que a pedagogia divina dispõe para a construção de grandes esculturas que somos nós mesmos. Como o cinzel da boa vontade, segundo traz o espírito Humberto de Campos numa dessas mensagens. E isso nós vamos fazer realmente juntos, estudando, tendo dúvidas,
esclarecendo, fazendo de certa forma, depois modificando um pouco da maneira como nós estamos fazendo, da maneira como nós estamos agindo, da maneira de ser, dentro de nossas casas, na convivência com os nossos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, na lida espírita. Muitas vezes temos atitudes equivocadas, não por maldade, como colocam os espíritos, mas por ignorância. Ignorância ainda de não sermos essa consciência ampliada de que nós somos capazes e que um dia seremos, ampliadas para que nós possamos realmente agir com plenitude do Evangelho, sendo as cartas vivas que Paulo nos convida a ser nas nossas atitudes. Não é sendo erebitas, nem sendo exclusivos, não, mas sendo pessoas comuns, mas pessoas que têm autonomia de ser, pessoas que, ao invés de reagir diante das circunstâncias, sejam elas quais forem, agem com confiança em Deus, agem com a certeza de que o que possuem, o que desfrutam, em verdade não lhes pertence, apenas estão à disposição como instrumento didático, constituindo assim uma das partes, conforme trazem os espíritos, muito importante na construção da felicidade relativa, que é exatamente usufruir do necessário. E, nesse exercício, desenvolver com a proposta de trazer o Evangelho para o nosso coração a paz de consciência, outra base da felicidade relativa que nós podemos construir. E que são a chave, como trazem os espíritos, para a grande felicidade da qual nós estamos buscando, que é a caridade. Uma caridade não apenas de dar coisas, mas de nos darmos, de nos doarmos, de nos oferecermos. Uma caridade não de ter, mas uma caridade de ser, de sermos verdadeiramente aqueles que oferecemos o melhor que temos no nosso coração. Uma caridade, conforme trazem os espíritos no entendimento de Jesus, que é benevolente para com todos, que tem indulgência para com as falhas dos outros e que tem no perdão a grande virtude que deve permear as nossas relações, porque nós erramos, porque nós ainda não estamos prontos, e somos espíritos num grande caminhar, numa grande construção, assim como foi o personagem Levi, assim como ele construiu, como ele se constituiu para dar o melhor que pôde dar e deu, tanto que hoje nós estamos aqui comentando sobre essa que é a grande proposta libertadora em nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. Queridos amigos, não há dúvida de que o Senhor tem um convite e um carinho especial para cada um de nós, que faz a cada momento em que se apresenta um companheiro nos convidando para alguma situação, para alguma atividade, para alguma contribuição. Que nós possamos não perder a oportunidade e cumprir o grande objetivo de estarmos encarnados, vivendo essas vicissitudes, mas cumprindo o grande objetivo de revestirmos-nos da carne para nos desvestirmos da materialidade, sendo a luminosidade que é um potencial em nós. Fazendo isso verdadeiramente dentro do nosso coração. Sendo-nos, agindo com a autonomia daquele que é, porque sabe o que é e tem convicção do que poderá ser. Que nosso esforço, o nosso desejo cada vez mais de crescer enquanto cristãos, de servos fiéis, título que esperamos um dia sermos denominados, possamos fazer isso lembrando desse personagem que é uma grande referência e lembrando desse diálogo trazido na Boa Nova, no Sermão do Monte, quando ele encerra
trazendo a fala de Jesus após ouvir Levi abraçando Lisandro, aquele a quem ele tinha, de forma equivocada, tratado mal numa oportunidade em que o buscava para conhecer o Evangelho de Jesus. E ao olhar, Jesus disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Queridos amigos, que nós possamos continuar nesse grande exercício de ouvir, mas acima de tudo, de compreender a palavra do nosso Pai, tendo no nosso Mestre esse modelo e guia, não tendo dúvidas de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o grande farol que fará de nós estrelas luminares, sem dúvida e com certeza. Que Jesus nos abençoe, queridos amigos. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luz